Glenn era um perdedor solitário que virou médico por ser bom com as mãos. Tudo muda quando ele descobre que suas pacientes são garotas monstro loucas, obcecadas e que querem tratamento extra. Tudo começou anos atrás, quando humanos e monstros travaram uma guerra tão terrível que todos esqueceram o motivo e decidiram se ajudar. Hoje, Glenn está na clínica, ajudando uma vaqueira com um teste de compressão em suas tetas. Quando ela faz sons de prazer, ele pede para ela se acalmar, para ele terminar o trabalho. Ao terminar, ele limpa os dedos e felizmente diz que ela está grávida. Ao ouvir isso, o marido touro dela entra correndo para celebrar com a esposa, achando que é o pai. Depois que saem, Safi, colega de Glenn, reclama com ciúmes da trilha sonora que ouviu do consultório, mas Glenn se desculpa, dizendo que estava concentrado demais para notar o barulho. Nisso, um centauro aparece com uma carta convidando Glenn para uma arena na cidade. Pouco depois, Glenn e Safi chegam à arena, onde um guarda os recebe e pede que deem o seu melhor pela princesa. Enquanto Glenn e Safi se perguntam o que ele quis dizer, Tissalia aparece com outros lutadores de terceiro escalão e se apresenta. De repente, alguns lutadores criticam Glenn por ser um médico humano, de bolso. Mas Tissalia os cala e anuncia que ele os examinará. Depois, eles vão para a tenda e Tissalia começa a se despir para o exame. Enquanto Glenn coloca seu instrumento no peito dela, Tissalia explica que procura um jovem médico solteiro para casar. Safi logo se junta a Glenn para ajudar e sutilmente aponta que ele não está pronto para o casamento, esperando afastar Tissalia. Quando Glenn termina, as assistentes de Tissalia, Kate, Kay e Lorna, o abordam para perguntar sobre a saúde dela. Glenn diz que ela parece bem e pergunta se há alguma preocupação. Kay e Lorna então revelam que Tissalia tem tido uma sequência de derrotas ultimamente, apesar do treino rigoroso. Mais tarde à noite, Safi se encontra Glenn acordado e pergunta se ele está lutando contra seus demônios. Glenn revela que Tissalia perdeu outra luta. Safi diz que ela provavelmente passa o tempo de treino fazendo bobagem. Enquanto Glenn pensa, Safi sai para pegar uma bebida para ele e ao voltar pergunta se ele descobriu. Glenn então pede para ela ir com ele à arena no dia seguinte para ver Tissalia, mas Safi o envolve com a cauda e pergunta se ele está tentando levá-la para ver a outra. Enquanto Glenn tenta explicar que não é o que ela pensa, Safi o aperta com a cauda e diz que não tolerará rivais. No dia seguinte, Tissalia perde outra luta na arena e decide treinar mais. Mas Glenn aparece e revela que ela está perdendo por causa de seus cascos desequilibrados. Quando ele sugere aparar os cascos, Tissalia diz que não pode permitir que ele profane seu corpo. Kay e Lorna te agarram e se desculpam enquanto os servos trazem o equipamento. Glenn começa a trabalhar enquanto ela implora para ele ir com calma, mesmo fazendo sons de prazer. Quando Tissalia tenta se soltar, Safi a envolve e a faz morder algo até Glenn terminar. No dia seguinte, Tissalia derrota sua terceira oponente numa sequência de vitórias. Glenn e Safi assistem e conversam sobre o sucesso do trabalho. Anos atrás, durante a guerra, a família de Glenn acolheu Safi como moeda de troca entre os pais para evitar traição. Como estavam juntos nos negócios, o contrato correu como planejado. Após a guerra, tiveram que devolver Safi para casa. Isso deixou Glenn com seu primeiro desgosto. Anos depois, Glenn se matriculou numa academia para estudar medicina de monstros, onde reencontrou Safi. Glenn e Safi andam de barco para pegar suprimentos. Ela revela que a luz solar direta danifica a pele e os olhos de sua espécie. Quando Glenn pergunta se ela poderia ser totalmente noturna, Safi diz que não, e agradece a Glenn por cuidar dela. Glenn esclarece que pegam água purificada e Safi diz que está ciente. No entanto, Safi informa o capitão do barco para ir a uma loja de presentes, surpreendendo Glenn, que pergunta se ela precisa de um tradutor. Enquanto o barco navega pelos canais de Meryl, Safi elogia o representante do conselho da cidade. Depois, eles pegaram os suprimentos e foram para a loja de presentes, onde Safi fez suas compras. Ao saírem, Safi comenta que o maior presente foi poder fazer compras com Glenn nos canais. De repente, Safi aponta que não há muitos barcos, então o capitão explica que haverá um show de sereias à noite, e como é recente, é popular. Glenn diz que tem trabalho e sugere que voltem para casa. De repente, os confunde com um casal e os chama de seu barco para que a patrocinem. Enquanto Lulala os anima, o capitão sugere que parem, pois a sereia é uma boa moça. Quando Glenn reclama, Safi diz que não fará mal parar um pouco para ver a sereia. Nesse momento, Lulala os recebe em sua loja. Quando Safi pergunta o que ela vende, Lulala responde que canta e diz seu preço. Enquanto Glenn pensa, Safi lambe sua orelha e o acusa de olhar para Lulala como um idiota sedento. Lulala diz que o amor deles durará para sempre se a ouvirem cantar, então Glenn tenta pagar para ela cantar 2 músicas. Mas Lulala diz que sua voz vale mais, pois Lady Draken a procurou para uma oferta para cantar no salão do Conselho Central. Após acusá-los de tentar enganá-la, Glenn oferece um exame gratuito. Lulala se pergunta quem são, e Safi explica que são da clínica e que Glenn é um médico especialista em monstros. Pouco depois, Lulala os encanta com sua voz, mas de repente começa a tossir e pede desculpas. Ela oferece para recomeçar, mas Glenn a impede e diz que a examinará como prometido. Ele sugeriu que fossem para uma área isolada.
Ao chegarem lá, Lulala reclama que não tem dinheiro, mas Glenn assegura que é de graça. Depois, ele examina sua boca e nota a inflamação, então diz que gostaria de examinar seu peito. Ao ouvir isso, Lulala surta e diz que os está reservando para a pessoa certa. Saphir diz a Glenn para melhorar suas palavras. Glenn diz que só quer verificar a respiração dela. Lulala concorda, e Glenn percebe que a respiração dela está bem. Então ele verifica suas brânquias enquanto Saphir pergunta se dói. Lulala diz que só sente calor. Glenn promete terminar em 1 segundo e enfia as mãos fundo nas brânquias dela, fazendo-a gritar. Ele percebe que suas brânquias estão secas por estarem expostas ao ar. Quando termina, Glenn pergunta a Lulala quanto tempo ela passa em terra diariamente. Ela responde que passa a maior parte do dia em terra, e Glenn aponta que, embora sereias possam viver em terra e água, são monstros aquáticos. Ele diz que é perigoso continuar e pergunta por que ela faz isso. Lulala responde que está sem dinheiro, pois o pai foi comprar leite, deixando a mãe para cuidar dela e de 4 irmãos. Ela não tem outra escolha a não ser ganhar dinheiro nos canais com sua voz. De repente, ela tosse de novo e diz que poderá ganhar um salário se cantar no salão do Conselho Central, mas até lá, terá que continuar se virando nos canais. Quando Glenn explica que as brânquias dela estão inflamadas, ouvem um grito de alguém caindo no riacho. Glenn pede ajuda ao capitão, que responde que o barco será levado. De repente, Lulala pula na água e traz o menino segundos depois. Rapidamente, Glenn tenta ressuscitá-lo, mas sem que saibam, Lulala desmaia e cai de volta na água. Pouco depois, o menino volta à vida e percebem que Lulala sumiu. Glenn mergulha, pois sabe que ela não conseguirá respirar debaixo d'água por causa das brânquias inflamadas. Enquanto Lulala desmaia, Glenn a agarra e sopra ar em sua boca para desobstruir suas brânquias. Mas ele logo fica sem ar e desmaia também. De repente, Saphir os tira da água com sua cauda. Glenn a agradece, e ela diz para ele parar de pensar com a salsicha. Glenn pergunta a Lulala se ela se machucou, e quando ela confirma que não, Saphir pergunta por que ainda estão nos braços, então Glenn rapidamente cria espaço entre eles. Dias depois, Lulala começa a cantar no salão do Conselho Central e se surpreende ao ver Glenn e Saphir após sua apresentação. Glenn pergunta se ela tem usado o hidratante, e Lulala diz que tem ajudado muito. Ela promete não lhe causar mais problemas, surpreendendo Glenn, que pergunta do que ela está falando. Mas Lulala diz que não é nada. Saphir o culpa por fazer o coração dela palpitar com seu boca a boca. Lulala agradece Glenn e de repente nada pra longe, fazendo Glenn se perguntar se ela agora o odeia. Dias depois, após Glenn tratar uma garota gosma em uma banheira, Skadi, a conselheira da cidade, entra, surpreendendo-os. Desde o fim da guerra, Lindworm prosperou sob a liderança de Skadi. Glenn pergunta por que ela está visitando, e ela murmura enquanto sua porta-voz humana, Kunai, pergunta se estão na clínica. Glenn confirma que sim, e ela se apresenta como porta-voz e guarda de Skadi. Nesse momento, Saphir sussurra para Glenn que ouviu rumores sobre a devoção de Kunai a Skadi. De repente, Skadi a cala e diz que sua guarda-costas perdeu um braço numa luta. Ela acrescenta que não sabe onde o braço está e gostaria de localizá-lo e recolocá-lo. Curioso, Glenn pergunta se houve uma batalha. Skadi explica que Kunai perseguiu alguns traficantes de escravos que eles estavam procurando. Ela acrescenta que Kunai enfrentou 10 deles sozinha e recuou, mas deixou o braço em algum lugar. Glenn pergunta por que vieram à clínica dele, já que Skadi é próxima da Dra. Cthulhi, sua mentora, que dirige o Hospital Central. Skadi responde que foi ao Hospital Central, mas Cthulhi a encaminhou para ele. Glenn pergunta a Kunai que tipo de monstro ela é, já que não parece um zumbi ou ghoul. Skadi explica que Kunai é um golem de carne feito de partes de cadáveres humanos, um experimento de um médico com qualificações em ciência louca. Enquanto Glenn se maravilha, Skadi revela que é por isso que Kunai odeia médicos. Depois que Skadi sai, Kunai rejeita a ajuda de Glenn. Saphir comenta que ela é agressiva, mesmo parecendo um filhote. Quando Kunai diz que pode ouvi-las, Saphir explica que, sendo um Glenn, está fora da especialidade de Glenn. Ela anuncia que só podem fazer exames científicos e pergunta se ela concorda. Kunai responde que Skadi só queria que costurassem o braço dela, mas ela não precisa da ajuda deles. Depois de dizer que encontrará o braço e o recolocará sozinha, Kunai sai e pede desculpas por fazê-los perder tempo. Ao sair, ela avista uma pessoa encapuzada na multidão e a segue. Glenn arruma suprimentos numa bolsa, comentando que os médicos que criaram Kunai são malucos. Saphir pergunta se ele sabe onde procurar, e Glenn diz que vai procurar em todo lugar. Na cidade, Kunai acaba num beco após seguir o encapuzado, e quando pensa que os perdeu, o bandido a ataca. Glenn percebe que não tem informações sobre a luta e ouve um grito. Ao chegar, encontra Tisalia, que aponta para a perna de Kunai na rua. Glenn pega a perna e, após examiná-la, conclui que deve ter sido arrancada por um forte impacto. Tisalia, surpresa, fala em assassinato e sugere chamar a patrulha, mas Glenn diz que é só a perna de Kunai. Em outro lugar, Kunai rasteja pelo beco sem a perna, decidida a achar os bandidos para encarar Skadi. Enquanto pensa, sente alguém mexendo em sua perna perdida, fazendo sons felizes ao tocar seus pontos sensíveis.
Tisalia diz a Glenn que Kunai é uma ex-lutadora invicta, por isso foi nomeada guarda-costas de Skadi. É difícil acreditar que foi derrotada tão fácil, mas Glenn diz que ela pode ter sido pega desprevenida, já que está sem um braço. Curiosa, Tisalia pergunta como ele está tão calmo ao manusear a perna de Kunai. Glenn responde que manuseou muitas partes do corpo na academia. Divertida com a forma como ele lida com a perna da moça, Tisalia o chama de homem de cultura. No beco, Kunai percebe que é Glenn mexendo em sua perna e se pergunta como pode senti-la, já que está separada dela. De repente, os espíritos dos cadáveres que a compõem começam a conversar. Kunai os cala. Enquanto Glenn procura por ela, Lulala sai de um riacho e pergunta se ele está coletando partes do corpo para um experimento louco. Glenn responde que é a perna de sua paciente. Lulala diz que está ciente, tem algo para ele e tira o braço perdido de Kunai da água. Enquanto Glenn limpa o braço, ele se pergunta como encontrará Kunai e Lulala sugere que ele pergunte as partes. Glenn pergunta ao braço onde Kunai está, e ele aponta. No beco, enquanto Kunai o repreende por tocá-la, ele chega e diz que a procurava em todo lugar. Ele anuncia que encontrou o braço e a perna dela, e ao se preparar para costurá-los, Kunai diz que não precisa de ajuda. Glenn ignora e monta seu equipamento. Quando Kunai vê, pergunta o que ele fará. Glenn explica que as velhas costuras a fizeram perceber que o médico que a criou seria melhor soldador. Quando ele fala em consertá-la direito, Kunai diz para ele apenas costurar os músculos e acabar logo. Glenn insiste em costurá-la corretamente e começa. Enquanto Kunai observa, surpresa. Enquanto ele a costura, Kunai revela que não sente dor, e por isso seu nome significa sem sofrimento. Ela diz que ele não precisa ir com calma. Glenn diz que ela parece estar sofrendo em pedaços e que é seu trabalho aliviar seu sofrimento. Kunai diz que nunca soube de médicos assim, e Glenn confirma que faz parte da minoria. Ao terminar o braço, Kunai diz que está melhor que nunca. Glenn avisa que vai para a perna e Kunai fica sem graça. Na clínica, a Aranha, amiga da Safi, procura Glenn. Safi diz que ele está ocupado, mas Aranha lembra que trouxe um presente só para vê-lo. Safi diz que não pediu. Antes de ir, Aranha insinua que Glenn pode estar atraindo. Safi fica tão irritada que bate na mesa. No beco, enquanto Glenn termina o curativo, Kunai faz sons de satisfação e pede para ele acabar logo. Como Glenn não responde, ela o chama de charlatão e grita mais alto até ele terminar. Ao saírem do beco, Kunai diz que odeia médicos e ameaça guardar o castigo dele para depois. Ela agradece e vai embora, deixando Glenn sem saber que bandidos os observam das sombras. Ao chegar em casa, Glenn encontra Safi de vestido, anunciando a gravidez. Surpreso, ele diz ser impossível, já que a espécie dela é proibida de ter algo mais quente que um travesseiro. Curioso, Glenn decide verificar, mas Safi levanta o vestido e ele percebe que é uma pegadinha. Depois, Safi abre o presente da amiga e mostra um ovo a Glenn. Ao sacudir, Glenn diz que não está fertilizado, e que uma arpia deve ter ovulado. De repente, Safi sente pessoas se aproximando da casa, então eles apagam a luz rapidamente. Nesse instante, o líder ordena o ataque. Ao invadirem a casa, Safi derruba um com a cauda, surpreendendo os outros. Ao checarem, percebem que está vazia. Glenn e Safi fogem e ele pergunta quem são os atacantes. Safi revela que os atacantes o viram com Kunai e acham que ele trabalha com ela. Glenn diz que devem ser os traficantes atrás de Kunai e Safi e que podem querer levá-lo como refém. Ela diz que não permitirá. Glenn sugere irem ao Conselho Central e explicar tudo a Kunai. Surpreendentemente, Kunai aparece com o corpo de um bandido e diz que cuidou dos traficantes. Ela solta o corpo e Glenn o examina enquanto ela explica que os traficantes têm traficado harpias ilegalmente, forçando-as a botar ovos que vendem para a ilha Epstein. Glenn mostra o ovo a Kunai e pergunta se é das mesmas harpias. Kunai confirma e diz que os traficantes virão atrás deles. Safi pede a Kunai para protegê-los, mas ela saca a ceipada e derruba um atacante atrás dela, dizendo que é impossível. Depois ela diz a Glenn e Safi para segui-la até as vias navegáveis. No caminho, ela explica que estão mais seguros com ela. De repente, Lulala surge de um riacho próximo e acena. Surpreso, Glenn pergunta o que ela faz ali, e Kunai diz que vai explicar. Logo, eles se juntam a Scott num barco, e Lulala mergulha, puxando-o enquanto nada. Momentos depois, Safi pergunta a Scott por que Lulala puxa o barco. Scott responde que é parte do acordo. Ela explica que, em troca de cantar no Conselho Central, Lulala os ajudará em missões. Glenn acusa Scott de se aproveitar dela, mas Kunai retruca, mandando-o saber o seu lugar. Glenn a cala e confronta Scott. Ele admite, dizendo que Lulala era perfeita para o trabalho e bem recompensada. Glenn explica que, como médico dela, não pode permitir que Lulala se arrisque em tais missões. Lulala emerge e diz que é adulta para decidir por si. Ela acrescenta que Scott disse que ela poderia fugir se ficasse perigoso. Glenn concorda em não se intrometer. Lulala anuncia que estão perto do esconderijo, mas arqueiros se alinham numa ponte e atiram flechas. Felizmente, Kunai faz todos se abaixarem e usa a espada para cortar as flechas. Após bloquear algumas com o braço, Tasselia surge na ponte e diz que foi à clínica para marcar o noivado, mas a encontrou saqueada. Ela seguiu os atacantes e chegou à praia.
Quando ela aponta a lança para os arqueiros, um deles a ataca, mas Kay o derruba enquanto Lorna se junta a eles. Eles decidem lidar com os traficantes enquanto o barco de Scott segue. Na ponte, um traficante tenta convencer Tassalia a poupá-los, já que ambos são mercenários. Quando o traficante diz que monstros e humanos não foram feitos para viver juntos, Tassalia pergunta se ele esteve cego desde que chegou à cidade e explica como as duas raças se dão muito bem. No entanto, o traficante discorda e de repente avança contra ela, mas Tassalia o detém com sua lança, surpreendendo os outros. Enquanto isso, o barco chega ao esconderijo e Glenn diz a Lulalá para ir embora para sua segurança. Enquanto se preparam para entrar no esconderijo, um dos traficantes sai e diz que deviam ter fugido enquanto puderam. Kunai supõe que ele seja o chefe, mas o homem esclarece que estão apenas comprando e vendendo ovos de monstros. Quando Kunai lista todos os crimes deles, o chefe pergunta como esperam sobreviver como ex-mercenários sem guerras. Em resposta, Kunai diz que o conselho poderia ajudá-los com empregos na construção. Quando ela os chama de criminosos, o homem ataca com uma espada e ela saca a dela para lutar. Enquanto chocam espadas, Kunai diz a Scott e aos outros para irem buscar as garotas. Mas, ao entrarem, o chefe diz que tem homens à espera. Kunai responde que não se compara a Scott em força. De repente, Scott avança junto com Glenn e Safi, e um atacante tenta atacá-los. Mas Scott rapidamente o joga contra a parede com sua cauda. Pouco depois, eles encontram uma sala, e ao entrarem encontram harpias encolhidas de medo. Glenn diz para não terem medo e se apresenta como médico da clínica. As harpias ficam animadas e Glenn observa que suas asas não recebem óleo suficiente, por isso perdem penas. Então as harpias revelam que uma delas, Ellie, está sentindo dor na barriga. Glenn coloca uma mordaça na boca dela enquanto Safi a cobre. Ele examina seu abdômen sob os lençóis e percebe que um ovo está preso em seu ouviduto. Ele diz que precisam se apressar e pede a Safi e Scott para ficarem de vigia. Enquanto ele faz o parto, bandidos invadem e atacam, mas Safi os nocauteia com a cauda. Lutando ao lado de Sketty, ela pensa nos segredos que guarda de Glenn. Sem que ele saiba, a família de Safi é especializada em assassinato, e ela foi infiltrada na família de Glenn para matá-lo se a paz com os humanos falhasse. Enquanto derrotam os bandidos, Safi é esfaqueada com uma adaga envenenada e desmaia. Mais tarde, acorda com Glenn cuidando dela. Ela pergunta se ele notou como ela lutou, e ele confirma. Safi revela que por gerações seu clã trabalhou como assassinos. Glenn diz que sabia desde que ela veio para a casa deles. Ele acrescenta que seu pai pesquisou o clã dela antes de negociar. Safi se maravilha. E Glenn a lembra da primeira vez que adoeceu, confessando que um servo envenenou sua comida sem que soubessem. Glenn agradece por ela sempre estar com ele. Safi fica animada e o prende na cama. Mas ela desmaia e Glenn explica que o veneno não saiu completamente do sistema dela. Mais tarde, Glenn e Safi viajam de carruagem por uma estrada rochosa e Tassalia, puxando-a, garante que os levará ao destino. Enquanto Tassalia puxa a carruagem, Safi diz que é um milagre que Tassalia também estivesse indo para a Vila das Harpias, quando o Dr. Kuti os enviou para exames. Glenn diz que não esperava e se pergunta como Ellie está. Safi diz que ela foi levada de volta à vila com as outras harpias, mas não tem família. Para piorar, Ellie perdeu tantas penas que não voava mais. A carruagem fica presa de novo. Tassalia luta e diz aos acompanhantes que é hora de mostrar a Glenn que ela é a mulher certa. Em seguida, um deslizamento atinge a montanha e quase os leva. Felizmente, Kay e Lorna protegem Tassalia. Glenn sai para verificar, mas logo percebem que Kay não consegue se levantar. Quando Glenn a examina, ele diz que é uma torção. Tassalia começa a se culpar, mas acompanhantes da Vila das Harpias os encontram. Glenn então pede a ajuda deles. Momentos depois, as harpias levam Kay para a vila, e os outros chegam depois. Na vila, são recebidos pelo ancião, que explica que estavam esperando por eles e sugere que Glenn examine Kay na hora. Mas Tassalia diz ter assuntos importantes com o ancião, então Glenn, Safi e Lorna vão ver Kay. Após examinar a perna, ele confirma que é um entorse e sugere repouso, mas Kay diz que pode andar se não estiver quebrada. Ao tentar, Safi diz para ela não se mexer muito, enquanto Glenn aplica uma compressa no joelho. Lorna garante a Kay que cuidará de Tassalia enquanto ela descansa. Os aldeões fazem fila para exames e enquanto Glenn os atende, Safi comenta sua popularidade. De repente, as harpias do esconderijo dos bandidos aparecem na janela, deixando Safi desconfortável, agradecendo-o por salvá-las. Glenn diz que fica feliz em vê-las bem, mas ao perguntar por Ellie, as harpias dizem que ela é tímida demais para vê-lo. Mais tarde, Glenn sai e vê Lorna perto do riacho e pergunta por que está sozinha, mas Lorna diz que está com Tassalia. Surpreso, Glenn pergunta onde está Tassalia, e Lorna percebe que está sozinha, dizendo que se separaram. Ela pergunta por Kay, e Glenn explica que ela está melhorando. Curioso, ele pergunta a Lorna qual a relação dela com Kay, e ela explica que são órfãs de guerra acolhidas por servos da família de Tassalia, e a servem desde então. Nisso, Tia aparece e diz que procurava a Lorna e pergunta o que ela faz ali. Lorna responde que perguntava a Glenn sobre Kay e pergunta a Tassalia como ela se perdeu. Tassalia retruca que foi ela quem se perdeu, pois se afastou quando estavam juntas. Naquela noite, Tassalia reclama da falta de jeito de Lorna enquanto come com Glenn e Safi.
Ela conta os erros desde que chegaram à vila, diz que não comeu bem e elogia a comida de Saf, devorando-a e pedindo mais. Depois, Tessalia acrescenta que Lorna disse coisas impensáveis na reunião com o ancião, e Safi pergunta sobre a discussão. Tessalia revela que discutiram criar uma divisão de correio aéreo especializada em velocidade e negociaram empregar arpias. Impressionada, Saf diz que será perfeito para entregar remédios e mensagens urgentes. Depois, Tessalia se preocupa com o comportamento de Lorna e pede a Glenn para examiná-la. Glenn diz que Lorna está distraída por se preocupar com Kay e sugere esperarem Kay melhorar. Mas Tessalia diz que vai enlouquecer sem sua assistente, e Safia diz para ela fazer as coisas sozinha. Porém, quando Tessalia lhe oferece uma garrafa de vinho vintage, Safi se anima e sugere ajudá-la na hora. Enquanto Glenn se pergunta o que deu nela, Safi diz que não podem recusar tal oferta. Glenn diz que não há o que fazer, mas Tessalia não aceita e implora a Glenn para ajudar Lorna. Naquela noite, Glenn diz que não trouxe livros médicos para a condição de Lorna. Ele discute com Safi, que aponta que Lorna é uma mole e sugere um método. No dia seguinte, numa sessão com Glenn, Lorna se preocupa com Kay e Tessalia, e percebe que precisa se recompor, pois tudo depende dela. Glenn a interrompe e pergunta se ela se sente mais calma. Com uma venda, Lorna confirma que está bem e lembra sua promessa a Kay de manter as coisas. Divertida, Safi comenta que a venda funcionou. Depois, Glenn pega uma mordaça e diz que, se a venda funcionou, seus métodos também serão úteis. Momentos depois, ele a amarra e puxa as cordas enquanto ela faz barulhos alegres. Preocupado, Glenn pergunta se ela está bem, mas Lorna diz para apertar as cordas. Safi pergunta a Glenn o que ele faz, e ele afirma que está realinhando seus ossos para a postura, comum entre centauros. Nisso, Tessalia tira a mordaça de Lorna e pergunta como ela se sente. Lorna responde que se sente mais calma e um peso saiu de seu peito. Quando Safi se maravilha com os métodos de Glenn, ele diz que talvez seja porque Lorna adora cordas. Tessalia agradece a Glenn e lembra Lorna de quando consultaram-no sobre seus cascos. Depois, ela abraça Lorna e diz que as ama. Curiosa, Safi pergunta a Glenn se Lorna andará vendada pela vila, e Lorna diz que está bem. Mais tarde, quando Glenn atende Kay, ela diz que não sabia do gosto de Lorna por cordas, e Lorna agradece a Glenn por ajudá-la a descobrir. Ao ouvir isso, Kay diz que não o agradeceu por cuidar de suas feridas, mas Glenn diz que está tudo bem, Como Cecília pagou, Kay diz que não é o suficiente. Lorna de repente se apoia nas costas dele, empurrando-o para as almofadas de Kay. Ela então diz que é a forma delas de agradecer, enquanto Glenn afirma que Tessalia vai ficar brava. No entanto, as moças dizem que fazem isso por Tessalia, pois o servirão também quando ele se casar com ela. Enquanto Kay move as mãos para os quadris dele, Glenn rapidamente se liberta, mas as moças afirmam que estão apenas brincando com ele, e acrescentam que anseiam pelo dia em que ele se tornará o mestre delas. Dias depois, Glenn remove as ataduras de Kay, e quando ela o agradece, Safi pergunta se podem examinar Ellie e voltar para Lindworm. No entanto, Glenn diz que ela tem recusado um exame e se pergunta se fez algo errado. Ao ouvir isso, Tessalia diz que gostaria de discutir algo com ele. Depois, eles vão para a floresta e Tessalia confirma que Ellie pediu para vê-la em troca do exame. E quando Glenn pergunta se elas se conhecem, Tessalia diz que não. Pouco depois, eles chegam a uma casa e, abrindo a porta, Glenn encontra penas dela por toda parte. Glenn então diz que ouviu que ela está perdendo as penas e não consegue mais voar. Após dar-lhe uma resposta ríspida, Ellie diz que gostaria de falar com Tessalia. Mas Glenn sugere que façam o exame primeiro. Então Ellie concorda, e quando ele examina as penas dela, ele percebe que ela era uma ótima voadora. Então ele toca uma pena dela, fazendo-a guinchar enquanto ele pergunta se dói. Após examinar as penas dela, ele de repente toca as axilas dela, fazendo-a gritar. Então ele rapidamente tira as mãos dela e explica que estava apenas tentando verificar a temperatura dela com suas mãos precisas. De repente, Safi o agarra com a cauda e o lembra que ela sempre disse para ele ser mais gentil com garotas jovens. Depois disso, ela o joga contra uma parede enquanto Tessalia a repreende por ser tão violenta. Depois, Ellie pergunta a Glenn que tipo de doença ela tem, e ele explica que ela está apenas crescendo penas novas e perdendo as antigas. Quando ele diz que ela poderá voar em pouco tempo se descansar e comer bem, Ellie o chama de mentiroso e diz que sempre voou depois de trocar as penas. Glenn então esclarece que ela está perdendo mais penas do que o normal desta vez. Irritada, Ellie diz que ele está errado e começa a bater o pé enquanto o chama de charlatão. Justo quando Glenn tenta convencê-la mais, Ellie ataca com suas garras, mas Tessalia bloqueia o ataque com um cabo de vassoura. Depois disso, Ellie sai furiosamente do quarto. No entanto, Tessalia se oferece para resolver e segue para encontrá-la perto do riacho. Surpresa, Ellie pergunta por que ela veio sozinha e Tessalia lembra que ela fez um pedido para conversar com ela. Nesse momento, Ellie diz que sempre vai à arena para assistir a lutas de graça do céu. Quando Ellie diz que gostaria de se tornar uma gladiadora também, Tessalia diz que a arena acolhe a todos, mas esclarece que ser fã não a levará ao que ela quer. Ela então pega um bastão e diz para Ellie mostrar o que sabe. Animada, Ellie se prepara para atacar com sua garra enquanto Tessalia a instrui sobre a etiqueta de gladiadores.
Mais tarde naquele dia, Glenn cuida de Tessália e pergunta se Ellie sabe algo sobre combate. Em resposta, Tessália diz que ela só usou golpes sujos, mas acrescenta que fez questão de ensinar a harpia com o bastão de madeira. Preocupado, Glenn espera não ter que lidar com as consequências disso. Então, Tessália revela que só queria colocar Ellie em seu lugar porque ela falou mal de Glenn. Não querendo ficar de fora, Safi concorda com Tessália e diz que estava considerando sedar Ellie com alguns remédios. Chocada, Tessália diz que ela está indo longe demais, enquanto Glenn diz que eles não podem simplesmente deixar Ellie se autodestruir. Tessália então narra como tentou convencer Ellie a desistir de seus sonhos de gladiadora e ficar na vila depois de espancá-la, mas Ellie diz que preferia estar em outro lugar. Ela então acrescenta que Ellie terá que resolver o que a aflige sozinha e revela que Ellie fugirá novamente, mesmo que se torne uma gladiadora. Depois que Glenn termina com Tessália, ela lhe entrega uma pena que pegou após a luta com Ellie porque parece realmente grande. Quando Glenn explica que é uma pena de voo, Tessália diz que espera que ajude em seu exame. Nesse momento, Glenn diz que gostaria que as moças ajudassem no dia seguinte, e anuncia que estará conduzindo uma caça ao tesouro. No dia seguinte, eles percorrem a vila pegando penas que combinam com as de Ellie, e depois de examiná-las, Glenn confirma que Ellie está apenas trocando as penas. Tessália então lembra que Ellie disse que deve pertencer a um lugar onde possa encontrar o que precisa. Justo quando Tessália diz a Glenn que tem certeza de que ele tem o que é preciso para ajudar Ellie, Safi aparece, agindo com ciúmes. Então Glenn explica que Tessália só estava aumentando a confiança dele, o que a deixa animada por ser útil a ele. Safi serve sem se impressionar, a parabeniza e diz que Glenn mal sobrevive um dia sem ela. Então Glenn manda as duas se acalmarem, e quando Safi se afasta, Tessália diz que ela deve estar cansada e aconselha Glenn a dar atenção a ela também. De repente, uma arpia pousa e avisa Glenn que Ellie sumiu. Enquanto isso, Ellie voa para a arena para ver gladiadores lutarem e pensa que está pronta para dominar os céus. Mas ao começar a voar, ela de repente se sente estranha. Então ela pousa numa árvore e percebe que ainda não consegue voar por muito tempo. Ela se lembra das lições de Tessália e se pergunta para onde deve ir. Em outro lugar na floresta, Glenn e seus companheiros chamam por Ellie. Mas Safi rapidamente escaneia a floresta com visão infravermelha e a encontra numa árvore. Quando a localizam, ela manda eles sumirem, pois nunca mais vai voar. Mas Tessália se recusa e diz que ela tem que se desculpar por preocupar a todos. Ao ver Glenn de cima, ela o chama de charlatão de novo. Enquanto Tessália a repreende, Glenn a impede e diz a Ellie que estava errado sobre o diagnóstico dela. Em resposta, Ellie diz que não se importa mais com o que acontece com ela, mas Glenn mostra a ela as penas que pegou na vila. Isso irrita Ellie, então ele se desculpa por pegá-la sem o consentimento dela e diz que sabe por que ela não consegue voar. Ele explica que é porque ela está finalmente ganhando suas penas adultas. Além disso, ele explica que suas penas logo serão diferentes das outras arpias, porque ela tem sangue de fênix correndo em suas veias. Enquanto Ellie se maravilha com isso, Glenn a assegura que ela voará de novo com asas lindas e flamejantes. Alguns dias depois, Ellie exibe suas novas penas a Glenn e pergunta se ela está bem. Quando Glenn diz que mais penas crescerão, Ellie fica animada e dá uma volta de 360 para ele. Nisso, Tessália aparece e a repreende pela aparência, mas Ellie está mais preocupada em mostrar suas penas coloridas a todos. Glenn então pergunta a Ellie por que ela agiu estranho quando ele tentou examiná-la, e ela responde que é porque ele a viu botar o ovo. Assim que Ellie sai correndo, Safi se junta a eles, e Glenn revela que o ancião da vila ficou surpreso com a mudança nas penas de Ellie. Tessália comenta que ela tem que rastrear sua ancestralidade, já que é órfã. Mais tarde, Glenn e Safi se preparam para partir e falam sobre voltar para a clínica antes que comece a nevar. De repente, Ellie entra pela janela, toda coberta por um fluido estranho e pegajoso. Surpresa, Safi pergunta o que é aquilo, e Ellie responde que voou nele na floresta e lamenta o gosto amargo na boca. Nisso, Glenn toca e diz que deve ser seda de aranha de um aracne. Curiosa, Ellie pergunta o que é isso, e Glenn explica que são monstros com a parte inferior do corpo parecida com a de aranhas. Ele então explica que a seda pode ser lavada com água morna. De repente, Ellie pula pela janela, mas volta rápido para perguntar a Glenn se ele gostaria de ir com ela às fontes termais. Irritada, Safi manda ela sumir, e quando vê Glenn sorrindo, ela o ameaça para tirar o sorriso do rosto. Em sua defesa, Glenn diz que está feliz em ver uma paciente totalmente recuperada, mas acaba colocando a seda em si mesmo. Em seguida, mais arpias aparecem reclamando de estarem com a seda nelas, e quando Glenn se cansa de explicar, ele decide que é hora de ir à raiz do problema e rastrear a aracne. Então ele segue para a floresta com Safi, e pouco depois eles encontram rastros deixados pela aracne. Enquanto continuam, Glenn aponta que as roupas de Safi são feitas por aracnes, e ela confirma que só a espécie delas é capaz de fazer roupas que bloqueiam a luz. Enquanto ele se maravilha com o talento delas, Safi o avisa para ter cuidado, pois as aracnes são as melhores em fazer armadilhas. Enquanto Glenn assegura que não é burro o suficiente para cair nessa, ele é pendurado por um fio. E Safi diz que o armadilheiro deve saber que alguém está preso na armadilha.
De repente, a Aracne desce de cima, e é a Aranha. Surpresa em vê-la, a Aranha pergunta a Safie o que ela está fazendo tão fundo nas montanhas, e Safie diz que ela e Glenn estão ajudando numa vila próxima. Surpresa, a Aranha se apresenta como a melhor amiga de Safie, enquanto Safie explica que elas se aproximaram quando ela começou a encomendar roupas dela. Quando ela acrescenta que a Aranha é a designer-chefe de uma empresa especializada em vestuário para monstros, Glenn se apresenta e pergunta à Aranha por que ela está na floresta. Em resposta, a Aranha diz que ouviu falar de uma harpia com penas de fênix nas montanhas, surpreendendo Glenn. Quando ele comenta que a informação se espalha rápido, a Aranha diz que gostaria de se inspirar na Fênix Milagrosa, cujas asas de arco-íris mudam de cor toda vez que batem e usar isso em seus designs. Ela acrescenta que é por isso que tem armado armadilhas para pegá-la. Glenn revela que a harpia vive na vila e não na natureza. Momentos depois, eles chegam à vila e encontram Ellie relaxando sozinha num telhado. De repente, a Aranha pula no telhado para vê-la e avança em Ellie, assustando-a. Ellie a manda embora e recusa, então a Aranha implora. Enquanto isso, em algum lugar na floresta, Tisalia treina com sua lança, e de repente Ellie passa voando enquanto a Aranha a persegue, jogando sua seda em Tisalia. De volta à vila, Safie diz a Glenn que fez a Aranha prometer parar de jogar suas teias por toda a floresta. Nesse momento, Tisalia se junta a eles, coberta de teias, e exige saber o que será feito. Enquanto Tisalia desaba, Safie afirma que a Aranha é sua amiga, mas Tisalia diz a ela para arrumar amigos melhores e pergunta como permitiram que alguém tão perigoso andasse livre assim. Safie então afirma que, embora a Aranha possa perder a cabeça quando animada, ela não é perigosa. Ouvindo isso, Tisalia esclarece que seus instintos femininos dizem que a Aranha não é confiável, mas Glenn intervém dizendo que a Aranha só quer ver as penas da Ellie para seu próximo design. Safie então afirma que, independente do que a Aranha faça, não há com o que se preocupar, já que Tisalia está por perto para mantê-los seguros. Enquanto ela se afasta rastejando, Tisalia diz a Glenn que ela provavelmente está cansada, pois tem trabalhado sem parar desde que chegaram para impressioná-lo. Surpreso, Glenn diz que não tinha ideia. Então Tisalia diz que ele é um bobo, mesmo sendo médico. Mais tarde naquela noite, Glenn entrega uma xícara de chá a Safie e diz para ela tirar um tempo para relaxar nas fontes termais. Quando ele diz para ela considerar como um presente dele, Safie decide aceitar a oferta. Mais tarde, enquanto Safie relaxa na fonte termal, Aranha visita a clínica e pergunta se Safie está por perto. Em resposta, Glenn diz que não e pergunta o que ela quer. Então Aranha finge estar doente, e quando Glenn a examina, ele diz que ela parece bem. Nesse momento, ele a nota encarando e pergunta se algo está errado. Aranha então diz que ouviu muito sobre suas habilidades impressionantes de Safie. Ela então diz que está saindo e pede para Glenn acompanhá-la. Depois de caminhar pela floresta por um tempo, Glenn pergunta até onde vão, e quando a Aranha dá uma resposta indefinida, Glenn sugere que voltem. No entanto, a Aranha continua andando mais fundo na floresta, então Glenn decide voltar, mas ao se virar, ele aciona uma de suas armadilhas e fica pendurado. Nesse momento, a Aranha pega suas tesouras e se prepara para aprontar com ele. Nesse momento, Glenn percebe que ela estava bem o tempo todo, enquanto a Aranha explica que está obcecada e simplesmente quer uma parte do que Safie desfruta. No entanto, Glenn esclarece que são apenas colegas, mas a Aranha ignora isso e tenta beijá-lo. Felizmente, Tisalia avança e resgata Glenn, surpreendendo a Aranha, que então pergunta como ela evitou suas armadilhas. Em resposta, Tisalia diz que cortou todas com uma espada e acrescenta que ouviu tudo o que ela disse sobre o que queria fazer com Glenn. De repente, ela diz que não vai permitir. E quando a Aranha diz para ela não se meter, Tisalia diz que Glenn está prestes a cortejá-la e assumir o império de sua família. Ao ouvir isso, a Aranha diz que são parecidas, mas Tisalia discorda, alegando que ama Glenn de verdade. Então a Aranha te acusa de tentar usar Glenn para seu ganho pessoal, e diz que isso as torna iguais. Irritada com isso, Tisalia avança em sua direção, mas a Aranha pula em uma árvore usando sua seda. Então Tisalia ataca para provar que não é nada como ela. Justo quando as duas moças se preparam para se destruir, Safie de repente agarra Glenn com sua cauda e diz às moças para pararem de brigar por seu homem. Mais tarde à noite, enquanto bebem juntos, Glenn pergunta a Safie se ela sabia que a Aranha estava tramando algo. E em resposta, Safie diz que já esperava. Depois disso, ela confessa seu amor por Glenn e lamenta sobre outros rivais aparecendo, fazendo Glenn engasgar com sua bebida. Em resposta, Glenn diz que não sabe o que o futuro reserva, mas a tranquiliza dizendo que não há mais ninguém com quem ele preferiria compartilhar a bebida. De repente, toda a sua área é abalada por uma vibração, e quando saem, o ancião narra como a lenda fala de gigantes conhecidos como Digas, que destroem tudo quando os humanos se recusam a fazer sacrifícios a eles. De repente, todos se reúnem fora da vila, onde os anciãos revelam que alguns batedores relataram que um deus gigante está se aproximando da vila. Justo quando todos começam a entrar em pânico, Tisalia se aproxima e declara que precisam manter a calma.
Ela então ordena a Ellie que voe a Lindworm e informe Scott, e aos que podem voar que se preparem para partir. Depois, ordena a Kay e Lorna que preparem a carruagem e pede a Aronia para embalar os pertences com sua seda. Olhando para Glenn, ela diz para ele cuidar das arpias que não voam, pois a carruagem só leva algumas, e outras terão que descer a montanha sozinhas. Todos começam a trabalhar. Após Glenn preparar o último paciente, Safid aparece e sugere que arrumem suas coisas também. Enquanto arrumam, a vila é abalada de novo, e remédios caem das prateleiras. Por sorte, Saf pega tudo e sugere que partam imediatamente para evitar um deus gigante. Enquanto evacuam a vila, Glenn pergunta a Saf se viu Tyssalia, mas ela diz que não. Em outro lugar, Tyssalia vai para a floresta desejando ter contado a Glenn seus planos para deter o deus gigante. Ela então decide pedir Glenn em casamento se sobreviver. Mas quando ela começa a rir de si, Safid aparece e ataca com a cauda. Rapidamente, Tyssalia bloqueia com a lança e pergunta a Saf o que faz ali. Em resposta, Safid pergunta se ela tenta enfrentar o deus gigante sozinha e Tyssalia diz que é seu trabalho como líder. No entanto, Safid aponta que suas orelhas tremem e diz que está com medo. Ignorando isso, Tyssalia diz que sua mente está decidida, e Glenn aparece, dizendo que, como médico, não pode ficar parado enquanto ela se arrisca. Ao vê-lo, Tyssalia diz que não podem impedi-la, pois alguém precisa deter o deus gigante. Quando dizem que a ajudarão, Tyssalia diz que podem ser pisoteados e pede a Safid para levar Glenn montanha abaixo. Glenn os impede e diz que dissuadirá o deus gigante da vila. Enquanto decidem lutar, a área treme de novo, então eles vão para a floresta. Pouco depois, encontram um gigante na floresta. Glenn diz ao gigante que gostaria de conversar. Ao ouvir isso, o gigante para. Glenn explica que os aldeões estão assustados e pergunta se fizeram algo para irritá-lo. De repente, o gigante espirra jogando Glenn para longe, mas Safid o pega. O gigante se desculpa e diz que ouviu que há um médico na vila que poderia examiná-la. Em Lindworm, Kunai questiona Ellie, que repete que o deus gigante está em sua vila. Scott diz que o deus gigante das montanhas não fará mal e que o nome dela é Dion. De volta à vila, Glenn examina Dion usando um andaime. Ao pedir que ela abra a boca, ele recua, percebendo que poderia ser engolido. Preocupada, Seth pede a Glenn para ter cuidado, e ele assegura que está bem. Após o exame, Glenn diz a Dion que ela tem um resfriado e febre, e pergunta quando começou a se sentir doente. Em resposta, Dion diz que começou há 10 anos, surpreendendo Glenn, que diz que foi quando Lindworm virou cidade. Dion confirma e diz que foi quando Scott a visitou. Depois Glenn diz que preparará medicamentos para ela. Mas assim que se move, cai do andaime. Felizmente aterrissa nos castelos infláveis de Dion e cai em segurança. Ao tentar voltar, percebe como são macios os melões gigantes. De repente, ele começa a escorregar entre suas esferas gigantes, mas Dion o pega. Ele cai de novo e ele escorrega para o Grand Canyon. Dion bebe o remédio preparado para ela enquanto Ellie pergunta onde ela costuma ficar. Quando Dion diz que fica no cume, algumas arpias apontam que levou um tempo para descer a montanha, e que assustou a vila. Ao ouvir isso, Dion se desculpa e diz que tentava evitar esmagar animais na floresta. Enquanto isso, Saf pergunta a Glenn se os extratos de ervas funcionarão em Dion, e Glenn confirma que sim. Nesse momento, o ancião da vila se aproxima e diz que não tinha ideia de que o deus gigante era tão amigável. Glenn pergunta se a lenda exagerava, e o ancião diz que não sabe onde a lenda errou. Glenn sugere que consigam roupas maiores para Dion não pegar um resfriado de novo e retornem à vila. Nesse momento, Saf chama Aranha, que surta ao fazer uma roupa para um gigante. Ela diz que só pode fazer um chapéu e um avental, com os materiais que tem. As arpias aparecem com materiais para a deusa. De repente, Aranha trabalha, enquanto Kay e Lorna arrumam o cabelo de Dion. Logo, Dion experimenta a roupa e se surpreende com a ajuda dos aldeões. Glenn diz para ela se recuperar na vila antes de partir. Dias depois, Ellie aparece na janela de Glenn e anuncia uma carta do Conselho Central. Glenn se surpreende e pergunta o motivo. Depois, Glenn sai com Tessalia e diz que Ellie agora trabalha na empresa de transporte da família como mensageira do céu. Ao ouvir isso, Glenn diz que é o trabalho perfeito, já que ela adora voar. Ele diz a Tessalia para comer o quanto quiser, pois ele paga. Tessalia se maravilha e Glenn a elogia por quase arriscar a vida enfrentando o deus gigante. Tessalia se exalta e Saf comenta que ela parece envergonhada, irritando-a. Tessalia diz que só pode assistir ao encontro e não interromper. Saf elogia a coragem de Tessalia, mas diz que precisa garantir que Glenn não caia nos encantos dela. Divertida, Tessalia diz a Saf para admitir a derrota, mas Saf diz que não pode perder. No dia seguinte, Glenn e Saf encontram Sket e Kunai e agradecem a Sket pelo convite à comemoração. Glenn vê Lulala acenando, mas se surpreende ao ver Aranha. Sket explica que ela faz a verificação final do figurino. Kunai revela que Sket está satisfeita com o trabalho de Glenn para manter todos saudáveis. Enquanto ele agradece, a cauda de Sket chama sua atenção. Depois, Sket faz seu discurso e desaba no palco, fazendo Kunai surtar. Mais tarde, Saf e Glenn visitam Cthulhu, mas ao entrar, ela agarra Glenn com seus tentáculos e começa a bajulá-lo.
Então Safi agarra os tentáculos e diz pra ela soltar seus tentáculos imundos de Glenn. Depois, Cthulhu os agradece por cuidar de Scat, e Glenn pergunta sobre a doença dela. Cthulhu explica que é uma doença rara que se espalhou por todo o corpo. Depois ela acrescenta que o coração dela está afetado e só pode piorar, já que dragões são difíceis de tratar. De repente, ela agarra um tentáculo e o morde, dizendo que a condição de Scat será difícil. Cthulhu afirma que com descanso e nutrição, Scat logo acordará, mas que terão que chegar à raiz do problema para curá-la. Surpreso, Glenn pergunta por que ela não identificou a causa da doença, mas Cthulhu diz para voltarem à clínica, pois pouco pode ser feito a menos que Scat mude de ideia. Curiosa, Safi pergunta o que ela quer dizer e Cthulhu revela que Scat não tem interesse em melhorar. Glenn costura a mão de Kunai. E lá, ela confirma que Cthulhu respeita os desejos de Scat de não ser tratada. Kunai diz que isso não deveria ser permitido, e Glenn aponta que Cthulhu não tratará um paciente que se recusa. Kunai diz que não pode ver Scat sofrer, e que está disposta a desafiá-la. Kunai pede a Glenn para tratar Scat, mesmo que isso signifique ultrapassar seus limites. Glenn diz que ele tem que fazer um exame nela primeiro. Mais tarde, Kunai leva Glenn e Safi aos aposentos de Scat e explica que, mesmo sem contar, ela não negará o exame. Na porta, Kunai diz que só Glenn pode prosseguir, mas Safi diz que vai também. Kunai garante que ela intervirá se algo acontecer. Então ele entra enquanto as duas encostam os ouvidos na porta. Ao entrar, Glenn encontra Scat olhando pela janela, e quando ele a chama, ela sinaliza para ele se aproximar. Ela pergunta por que ele está ali, e Glenn diz que Kunai pediu para examiná-la. Scat se culpa por deixar Kunai preocupada, e diz que deve obedecer por sua coragem de entrar ali. Depois ela diz que ele não pode curá-la, mas pede para prosseguir com o exame. Quando Scat afrouxa o vestido, Glenn se surpreende ao ver seu coração pulsante. Enquanto ele examina, Scat explica que é um tumor maligno que se assemelha a um coração e toma conta do corpo. Quando ela afirma que agora tem 2 corações, Glenn imagina que ela estaria morta se fosse humana ou um monstro normal. Ela explica que é o destino dela, já que dragões não pertencem à Terra. Depois ela narra como seus ancestrais vieram para a Terra e foram afetados pelo miasma, que alterou suas formas. Depois, Scott diz que muito sangue foi derramado na guerra e que isso deve ser a causa da doença. Glenn discorda, achando que a causa do tumor deve ser rastreável. Scott insiste que é por isso que recusa o tratamento. Glenn diz que ainda ela examina, mas quando a toca, ela guincha e diz que faz cócegas, enquanto Glenn pensa que será difícil costurá-la após a cirurgia. Ao verificar a cauda, Scott surta. Glenn ignora e comenta que notou a cauda dela caída na cerimônia. Ele supõe que ela se forçava, e Scott diz que armazena nutrientes na cauda, que cai quando ela está doente. Ela diz a Glenn que a cauda é sensível. Ele se desculpa e examina as asas, fazendo Scott emitir ruídos de prazer mais altos. De repente, ela chora e o barulho atrai Kunai, que entra correndo e fica chocada ao ver Scott seminua e chorando. Safi também entra e pergunta a Glenn o que demora, enquanto Kunai saca a faca e ameaça dar a Glenn o tratamento Ned Stark. Scott a impede e diz que vai pra cama. No dia seguinte, Glenn e Safi se encontram com Cthulhu e pedem ajuda para operar Scott. Cthulhu diz que ele e Safi podem lidar com isso, já que a examinaram. Glenn explica que precisarão de mais mãos para a cirurgia, e como ela tem braços e tentáculos, pode ajudar. Cthulhu pergunta a Glenn se Scott concordou, e Glenn pergunta se ela ajudará se ele a convencer. Cthulhu diz que não tem ideia da dificuldade da cirurgia, já que o tumor tomou conta das veias de Scott. Quando Glenn insiste, Cthulhu diz com raiva que já teria sido feito se fosse possível e revela que Scott recusa o tratamento e está preparada para morrer, apesar de seus esforços. Ela pergunta a Glenn se ele pode convencer Scott e ele confirma. Cthulhu pergunta por que ele vai tão longe por Scott, que acabou de conhecer, e Glenn diz que é o que ela mais deseja. Tomada pela emoção, Cthulhu envolve Glenn e Safi, surpresos, comentando como cresceram desde a academia. De repente, seus tentáculos se aventuram nas zonas de perigo de Safi, fazendo-a gritar de excitação. Após Safi se derramar, Cthulhu diz a Glenn que não tem mãos suficientes, mesmo que Scott concorde com a cirurgia. Glenn diz que Safi fará Scott dormir enquanto alguém o ajuda na cirurgia, mas Cthulhu objeta, dizendo que ninguém no hospital é habilidoso. Ela aponta que precisam de alguém bom em usar fios, e Glenn diz que tem alguém sem conhecimento médico, mas habilidoso. No dia seguinte, Glenn e Safi tentam convencer a Aranha a ajudar, mas ela diz que não consegue. Apesar disso, Glenn se oferece para guiá-la em cada etapa da cirurgia e diz que assumirá a responsabilidade. A Aranha diz que a cidade não parará de provocá-la e pede que ele encontre outro. Safi então diz que poderá ficar na clínica e fazer cosplay de enfermeira. Ao ouvir isso, Aranha se anima e concorda em ajudar. Dias depois, Kunai tenta convencer Scott a permitir a cirurgia, já que Glenn e Cthulhu são confiáveis. Mas ela diz que é seu destino e está bem.
Enquanto isso, Glenn visita uma oficina de ciclopes, mas ao avistar Glenn, Mamé, uma ciclope, surta e cai. Ela se levanta ao perceber que é Glenn e diz que se assusta com pessoas de 2 olhos. Mamé diz que é incomum ele visitar a oficina, e Glenn diz que precisa que o chefe faça algo. Depois que ele pergunta como ela está, Mamé fala sobre a dor corporal que sente no trabalho e comenta como parece sobrecarregada. Ela aponta que esbarra em pessoas e quase é atropelada. Glenn explica que ciclopes como ela têm um problema de visão. Quando ele a alerta para ter cuidado, Mamé diz que sabe e esbarra em um cara. Por sorte, Glenn a pega e pergunta se ela está bem, mas ela rapidamente se afasta dele e rasga o vestido, expondo seus atributos. Como recompensa, Mamé dá um tapa em Glenn, deixando a palma da mão impressa no rosto dele. Depois, Mamé lamenta sobre seu valor de mercado, e Glenn a adverte para prestar atenção onde vai desta vez. Pouco depois, quando encontram o chefe, ele se pergunta o que traz Glenn, já que entregou as ferramentas do mês. Após a explicação, o chefe aceita o trabalho, mas afirma que não pode prometer sobre as agulhas, pois podem não ser fortes para penetrar escamas de dragão. O chefe pergunta a Mamé se ela quer tentar trabalhar nas agulhas, mas ela surta e diz que não consegue. Ela acusa o chefe de tentar armá-la para ser provocada se a cirurgia falhar. Apesar disso, o chefe diz a ela para parar de ser negativa, e Glenn diz que está contando com ela. Na clínica, Aranha pratica suas habilidades de costura em Kunai, que reclama que é péssima. Em sua defesa, Aranha diz ser amadora e se arrepende de ter aceitado. Safi entra com água, Erenia diz estar cansada e pede bebida, mas Safi diz que ela terá que ficar sóbria por um tempo. Kunai diz que ainda tenta convencer Scott, mas ela está relutante com a cirurgia. Curiosa, Safi pergunta por que ela é contra a cirurgia. Kunai narra o ódio de Scott pela longa história de lutas entre humanos e monstros. Por isso, ela se dedicou a estabelecer a cidade. Kunai revela que Scott crê que sua missão foi cumprida, mas Glenn diz que devem persuadi-la e se oferece para ir com Kunai. Aranha, porém, diz que Scott pode afastá-los ainda mais, e que não é só aumentando o número que a farão mudar. Glenn e Kuturi visitam a oficina para ver os protótipos das ferramentas cirúrgicas. O chefe os mostra, Kuturi pega uma lâmina e corta um de seus tentáculos. Ela comenta que é afiada o suficiente para cortar escamas de dragão e pede a produção em massa. Glenn então verifica as agulhas e pergunta o que são. O chefe responde que Memi ainda trabalha nelas e não conseguiu nada útil. Ele acrescenta que sugeriria ideias, mas quer que ela ganhe confiança. Ao ouvir isso, Glenn diz que gostaria que Memi as fizesse, e recorda sua primeira grande cirurgia. Memi trabalha duro nas agulhas e se fixa num movimento de máquina na oficina. Momentos depois, Ellie bate na janela de Glenn e o informa que Memi desmaiou na oficina. Glenn corre e encontra Memi inconsciente no chão. Ele verifica sua respiração. Safi afirma que seu pulso está fraco. Para ajudá-la a respirar, Glenn corta a camisa dela, e o chefe pergunta se ela está doente. Glenn diz que pode ser insolação e sugere um lugar fresco. Mais tarde, Memi acorda e se pergunta onde está, mas ao tentar levantar, Glenn a põe de volta na cama e diz para descansar. Quando ela reclama de náuseas, Glenn esfrega sua cabeça enquanto Arinia comenta que Glenn deve gostar de Memi por ela ser esforçada, e que ela também é. Mas Safi a impede. De repente, Memi percebe suas duas abertas com os seios à mostra e surta. Glenn explica que ele a cortou por ser uma emergência. De repente, Memi faz birra, mas Aranha lhe entrega uma camisa que acabou de fazer. Glenn verifica a visão dela e pede a Safi ervas para acalmar seus nervos, explicando que ela se sentiu tonta por algo similar a mal de movimento. Quando ele pergunta o que ela fazia ao desmaiar, Safi chega com as ervas. Então Memi inala o vapor e diz que é uma ciclope fracassada que não acerta nada. Ela trabalhou duro nas agulhas e quer mostrá-las. Na oficina, Memi pede desculpas ao chefe por preocupá-lo, e ele se oferece para cuidar da agulha. Glenn afirma que Memi descobriu e pouco depois, ela mostra a máquina que criou para fazer as agulhas em massa. Enquanto se empolga na produção, Memi esbarra seus seios em Glenn, que diz que ela está muito perto. Memi recua, e ao verificarem as agulhas, percebem o quão fortes elas são. Depois, Memi agradece a Glenn por deixá-la pegar o trabalho, e ele diz a ela para manter a cabeça erguida e evitar esbarrar em coisas e pessoas. Alguns dias depois, após uma reunião do conselho, Sketch se levanta para sair, mas encontra Glenn esperando. Ela pergunta se ele ainda tenta mudar a mente dela, e Glenn responde que quer que ela faça a cirurgia, custe o que custar. Na clínica, Glenn ajuda a Aranha a praticar sua costura, e ao comentar que ela melhorou, ela fica animada e o agradece por sua orientação. Enquanto isso, Safi deseja que um meteoro caia sobre os dois. Para chamar a atenção, ela liga para Glenn e o informa que arquivos estão desorganizados. Glenn se pergunta como, e Safi diz que vai consertar. Ela o lembra que ele tem que ir para o Hospital Central, e enquanto ele se prepara para sair, ela pergunta o que ele vai jantar, mas ele diz para jantarem sem ele. Depois que Glenn sai, Aranha diz a Safi que homens nunca entenderão se ela não pedir atenção diretamente.
Safi responde que está acostumada a ficar longe de Glenn desde a infância e que ele sempre voltará. Mais tarde, e enquanto as moças jantam, Tessália agradece a Aranha por suas contribuições para a cirurgia. Quando a Aranha pergunta por que Tessália está lá, Safi diz que é uma noite das garotas e as incentiva a falar o que quiserem. Depois, Tessália pergunta a Safi se a conexão que ela deu foi útil. Safi responde que os ingredientes que ela deu serão suficientes para criar algo forte o bastante para sedar Scat. Ela revela que um dos ingredientes é um álcool do Oriente, surpreendendo a Aranha, que pede mais bebida. Momentos depois, Tessália pergunta a Aranha se ela sabe o que é o amor de verdade, mas ela fala bobagem sobre serem melhores amigas para sempre, então todos brindam a amiga bêbada. Mais tarde na clínica, Aranha tenta roubar uma escama de dragão de uma gaveta, mas Safi a pega e comenta que ela estava sendo descuidada. Safi diz que ignora as brincadeiras dela na clínica, mas não pode deixá-la levar um item que ela deu a Glenn. De repente, a Aranha joga uma escama de dragão nela e pula pela janela, mas encontra Tessália, que diz que estava esperando por ela. Safi aterrissa atrás dela e manda desistir. Aranha pergunta por que não a entregam à polícia, e Safi diz que sabia do estresse dela com a cirurgia, e que maus hábitos poderiam ressurgir. Aranha admite que sempre cobiçou pegar coisas de pessoas próximas. Safi aponta que a Aranha tem testado a amizade delas desde a Vila Harpia. As duas a repreendem sobre o que é um verdadeiro laço de amizade. Safi a lembra de seus comentários sobre serem melhores amigas para sempre e diz para ela acreditar nisso. Comovida, Aranha chora e desmaia. Tessália pergunta se ela pegou a escama de dragão para testar Glenn também, e Aranha admite saber que é um presente de Safi para ele. Aranha revela que achava que a estavam mantendo apenas até o fim da cirurgia, e comenta a paciência de Glenn, como se ele tivesse esquecido o que ela fez. Tessália se surpreende que Aranha ainda não confia em Glenn, mas Aranha diz que, ao contrário delas, não confia em ninguém. Ela não relaxa perto de Glenn, pois sabe que ele também se sente desconfortável, mas não a evita. Safi faz perguntas para saber o que ela sente por Glenn e então revela que ela se apaixonou por ele, assim como ela e Tessália. Glenn encontra Scat de novo. Ela diz que ele nunca desiste, a visitando todo dia. Glenn diz que ainda não atingiu seu objetivo. Scat pede para ele a levantar e explica que recusa a cirurgia porque passou a vida construindo uma cidade onde humanos e monstros vivem em paz. Isso é o suficiente, e ela está satisfeita quando o destino a alcança. Glenn aponta que ela ficou doente tentando seus objetivos e desistiu, pensando que morreria. Ele a lembra que Kunai cuida dela enquanto Cooley se esforça ao máximo pela cirurgia. Meme e os ferreiros trabalham a noite toda nas ferramentas, e Lula lá canta, esperando que ela melhore. Ele sugere que ela viva e veja a cidade progredir, pois não pode ser destino, já que a doença é curável. Scat pergunta se é certo continuar vivendo e Glenn confirma. Scat diz que ele não sabe como é chato viver muito e pergunta o que fazer. Glenn sugere novos doces ou um contatinho. Scat diz que aceitará o conselho dele, e depois de pedir para ele a colocar no chão, ela concorda em fazer a cirurgia, e diz que conta com ele. Finalmente o dia da cirurgia chega, e com Scat na mesa de operação, todos se preparam para começar. Logo depois, Catherine inicia a cirurgia explicando que Scat é originalmente um dragão de fogo, e sugere que eles se concentrem em remover o tumor primeiro, mas Safi anuncia que os sinais vitais de Scat dispararam rapidamente. Nesse momento, eles notam o interior de Scat brilhando, e Catherine anuncia que fogo pode surgir a qualquer momento de seu interior, já que seus instintos estão despertos, mesmo que ela esteja sedada. Kuturi ordena que Safi e Aranha se afastem por causa do calor, então Glenn sugere que eles reduzam o calor primeiro. No entanto, Kuturi diz que não há tempo, pois seu interior pode pegar fogo a qualquer momento. De repente, o calor queima os tentáculos de Kuturi, mas ela e Glenn continuam trabalhando. Algum tempo depois, Scat tira a máscara e se dirige à cidade com sua própria voz. Após pedir desculpas por fazê-lo se preocupar, ela promete dar o seu melhor em suas funções e pede aos cidadãos que a apoiem. Enquanto todos a aplaudem, Kunai a elogia pelo magnífico discurso, mas diz que é triste que ela não possa mais ser sua porta-voz. Scat então diz que tem observado o mundo e as pessoas de lado sem saber nada sobre elas. Quando ela pergunta sobre Glenn, Kunai revela que ele está cuidando de Safi, que não está bem. Nesse momento, ela diz que foi à clínica para mostrar a Glenn o que acontece quando ele tira um pequeno dragão solitário de sua concha. Enquanto isso, Glenn cuida de Safi na clínica. Ele se desculpa por tê-la forçado demais com a cirurgia e quando ela não responde, ele sugere trazer vinho quente para ela. Nesse momento, ele diz que gostaria de dar uma olhada na boca dela e tenta fazê-la abrir. Depois disso, ele examina a boca dela e encontra uma ferida na língua. Então ele coloca um pouco de mel. Quando ele termina, Safi ofega e agradece por ele ter sido gentil com ela. Depois disso, ela aponta que o rosto dele estava muito perto do dela e se cobre de vergonha. Então Glenn anuncia que está saindo, e quando Safi diz para ele não fazer muitos desvios no caminho de volta, ele sugere que eles jantem juntos. Em algum lugar da cidade, enquanto Scat e Kunai esperam o motorista consertar a carruagem, Glenn aparece, e Scat rapidamente o abraça. Ela então sugere que eles vão a algum lugar e o chama de seu irmão mais velho, surpreendendo Glenn, que então diz que precisa verificar alguns pacientes.
De repente, Kunai afasta Scott dele e pergunta por que ela está tão melosa. Em resposta, Scott diz que ele a curou e mostra a ele conteúdo exclusivo de graça. Vendo isso, Kunai se desespera e tenta impedi-la, enquanto Scott pergunta a Glenn se ele gosta do que vê. Então Glenn diz pra ela se abotoar, mas ela pede pra ele fazer isso. Depois, Kunai diz a Scott que, embora ela possa fazer o que quiser, não deve atrapalhar o trabalho do Glenn. Então, Glenn se desculpa e sugere que façam isso outro dia. Quando Kunai diz que terão que esperar outra carruagem, Memi passa por ali e pergunta a Glenn o que está acontecendo. Ele mostra a carruagem, e em minutos Memi conserta a carruagem. Nesse momento, Scott segura a mão dela e agradece por salvar sua vida 2 vezes. No entanto, Memi diz que não é nada demais. Então Scott pede a Kunai para deixá-los com presentes, e a carruagem os deixa com 2 barris de vinho. Nesse momento, Glenn lembra que tem que ir, então diz a Memi para cuidar dos barris e sai correndo. Enquanto isso, Aranha aparece na clínica e ajuda Safi a se vestir, e sugere que façam um jantar juntas, já que Glenn voltará. Na Vila das Arpias, Dion levanta uma enorme pedra de um riacho. E quando o ancião da vila lhe agradece, ela diz que sempre podem pedir para ela fazer coisinhas assim. Quando o ancião da vila lhe oferece frutas, Dion diz que já teve o suficiente e mostra uma pilha de oferendas que recebeu antes. De volta à cidade, Glenn retorna ao local onde deixou Memi e a encontra lá. Então ela reclama que ele a fez passar pela vergonha de sentar com a bebida. Glenn então diz que encontrou alguém para transportar os barris, então Kay e Morna aparecem puxando carruagens com barris. Surpresa, Memi pergunta por que há mais barris, e Kay explica que é um presente. Surpresa, Memi pergunta se vinho não é uma mercadoria comum na cidade deles, mas Tassalia acrescenta que também conseguiram vegetais. Depois que partem, Tassalia diz que está feliz por ser útil a Glenn, enquanto Kay sugere que marquem uma data para o noivado. No entanto, Glenn diz que não está interessado em noivados. Divertida, Tassalia diz que ele não precisa se preocupar com Safi, já que são rivais em uma batalha para ver quem conquista o coração dele. De volta à clínica, Safi se pergunta por que Glenn está demorando tanto e espera que ninguém esteja dando em cima dele de novo. Aranha então diz que vai ter febre se continuar se preocupando, já que Glenn é popular. Ela então começa a imaginar cenários onde Glenn está ocupado dando atenção a cada moça que dá em cima dele. De repente, Ellie aparece e bate nas janelas. Momentos depois, Ellie e outras arpias entram com frutas e dizem que Dion e o resto da vila queriam que Glenn comesse algumas. Depois disso, Ellie pergunta se Glenn está em casa, mas quando ela diz que não, ela fica desapontada. De repente, Glenn chega, e todas as moças o cercam imediatamente, enquanto Safi o observa em choque. Ela então as afasta e o recebe com a energia de mulher principal. Quando Glenn pergunta como ela está se sentindo, ela garante que está melhor depois que ele a levou para a Cidade do Prazer. Nesse momento, Tassalia pergunta se já pode entrar, e quando Glenn abre a porta, a entrada inteira está cheia de presentes. Nesse momento, Scott e Kunai aparecem, surpreendendo Glenn, que então pergunta por que ela não voltou ao conselho. Em resposta, ela diz que veio visitá-lo e oferece outro presente. Para piorar, Memi e sua gente aparecem com a bebida e dizem que será divertido beber com todos. Mais tarde, todos dão uma festa, e enquanto todos se divertem, Aranha comenta que é muito trabalho se apaixonar por alguém popular e acrescenta que finalmente entende o sofrimento da Safi. Safi então diz a ela que sempre pode desistir, mas Aranha diz que sua paixão está apenas começando. Ouvindo isso, Tassalia anuncia que agora tem uma nova rival, e quando Aranha se pergunta quem é, ela segue em seu olhar e percebem que é Scott. Nesse momento, Glenn se aproxima de Scott para agradecê-la, mas ela dá o crédito a todos ao redor e acrescenta que vê o mundo de forma diferente após a cirurgia. Enquanto ela o agradece, Safi agarra Glenn com a cauda e pergunta por que ele está tão perto. Ela o acusa de abandoná-la doente, e quando tenta lamber sua bochecha para mostrar que está melhor, Tessália o separa. De repente, Sketch pega Glenn e foge, mas as outras garotas os perseguem e pulam nele. Se fosse o Glenn, com qual garota monstro casaria? Diga nos comentários. Para mais vídeos, curta e se inscreva no canal. Agradecemos.